Hoje eu converso com o médico, professor e escritor Roberto Cardoso, autor do livro Tetos Profissionais, Como Evitar as Armadilhas no Desenvolvimento da Carreira. Esse livro é lançamento da Paulinas Editora. Roberto, como vai? Tudo bom? Boa tarde, Paula. Boa tarde. Roberto, você é especialista em obstetrícia, né? Sim, eu sou um médico obstetra que trabalho também na Unifesp com a área de medicina integrativa e comportamental também. Certo. E o que te motivou a escrever um livro sobre as armadilhas que podem limitar o desenvolvimento profissional na carreira? Bem, Paulo, eu faço palestras na área empresarial, geralmente envolvendo qualidade de vida, gerenciamento de estresse. E nesse convívio dentro da área empresarial e também convivendo com colegas dentro da minha própria área médica, eu percebi que muita gente muito boa chega em alguns momentos da vida em que parece que param, parece que batem num teto e dali não conseguem mais passar. Daí me veio o insight de escrever esse livro que se chama Tetos Profissionais. Então, explica o nome. Acho que você até acabou de falar, meio que já dá um tom do que é tetos profissionais. Mas explica um pouquinho mais para a gente. Tetos Profissionais, Paula, é uma pegadinha. É uma pegadinha que você pensa que a vida aprontou com você, mas que, na verdade, você mesmo aprontou com você quando não esteve atenta às possibilidades futuras da sua carreira. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa que tem origem em país de língua inglesa nunca se preocupou em aprender inglês. E um dia se depara com uma enorme dificuldade de progresso profissional porque não tem nenhum domínio sobre inglês. E esse é um exemplo de teto profissional. É algo que deveria ter te chamado a atenção muito antes e que agora começa a te atrapalhar. Certo. Então, bom, a gente pode dizer, eu posso dizer que o sucesso na carreira, ele é resultado de um conjunto de ações, né? Algumas delas ligadas ao cuidado com a saúde no dia a dia. Então, além da preocupação em você se qualificar, também deve existir uma preocupação com a saúde, em se cuidar. Como que funciona isso? É certo dizer isso? Sim, claro que sim, Paula. Ser saudável é ter condições de exercer plenamente sua potencialidade. Ser saudável é uma condição importante para que você tenha energia para o trabalho, para que você desenvolva a sua criatividade. Ou seja, se preocupar com a saúde é alguma coisa que pode te fazer não ser surpreendido por um teto profissional. Quem não cuida da saúde pode encontrar na falta desse cuidado um teto profissional também. Porque às vezes é a falta de disposição até para ir para o trabalho, né? Por conta de não dormir muito, ficar na noitada, não é isso? Sim, é uma pessoa que, por exemplo, não se preocupou com um detalhe importante. O engraçado do teto profissional, Paulo, é o seguinte: quando você é mais jovem, quando você está mais no início da carreira, essas coisas não te preocupam tanto. É como se você tivesse todo o tempo do mundo. É como se você pudesse, por exemplo, dispensar todo o tempo do mundo. E aí, à medida que a carreira cresce, à medida que as exigências crescem, à medida que você fica mais em evidência, você começa a se ressentir cada vez mais da falta do sono, da falta dos cuidados com a saúde e de outras coisas, como, por exemplo, a administração do tempo, que é um outro tipo de teto profissional. Certo. E, bom, quais são as armadilhas que podem surgir ao longo da carreira profissional? Bem, são várias. Esse livro tem uma lista de muitas armadilhas que podem aparecer. Dois exemplos interessantes seriam o gerenciamento de estresse e a liderança. Gerenciamento de estresse é uma coisa muito importante para um bom profissional, porque à medida que você cresce numa carreira, aumenta a exigência e aumenta a evidência aos quais você é exposto. A responsabilidade, a pressão. Isso, tudo né? isso. Isso é absolutamente natural em qualquer carreira. A questão é que quando você não tinha tanta exigência e evidência em cima de você, você não se preocupava em gerenciar o seu estresse. Você não dava ferramentas, recursos para isso. E depois você se ressente dessa história toda. Mais adiante, não saber gerenciar o estresse pode ser uma coisa que vai te abalar, pode te deixar doente, pode te fazer render menos, pode comprometer a sua criatividade, ou seja, é alguma coisa que pode ser um teto profissional. Olha, eu já conheci pessoas que chegaram num ponto da carreira em que estavam muito bem e que desistiram porque, não, me estressa muito esse trabalho, não, eu não consigo continuar porque a exigência é muito grande. Você diria
que isso se deve ao fato de que a pessoa não soube gerenciar esse estresse? É uma possibilidade. Uma das possibilidades, num caso assim, é que a pessoa não tenha se preparado para gerenciar o estresse de uma maneira geral na sua vida, para que pudesse sobreviver de uma forma a não se abalar com essas pressões que são naturais do trabalho. Uma outra possibilidade é que a pessoa não tenha sabido gerenciar a sua própria vida. E a vida como um todo, mal gerenciada, acaba repercutindo nos outros planos. Por exemplo, se você não cuida da sua vida familiar, você pode ter uma repercussão sobre o seu trabalho. Se você não se organiza bem financeiramente, isso pode repercutir sobre o seu trabalho. Se você, por exemplo, não cuida até mesmo dos seus valores espirituais, isso pode também ter uma repercussão negativa. Tudo isso pode se transformar num teto profissional. Agora, uma outra possibilidade é que a pessoa esteja com um problema do que nós chamamos de inteligência emocional. Não tenha sabido se relacionar bem com o seu trabalho, nem com a sua verdadeira vocação. Aí seria um outro motivo e um outro tipo de teto. É porque às vezes a pessoa também ela trabalha numa coisa que ela não gosta, né? Sim, é verdade. O que mantém uma pessoa no trabalho? Eu costumo citar uma sigla, AGASP, que é afinidade, ganho, ambiente, status e perspectiva. São vários fatores que mantêm uma pessoa no trabalho. E o interessante é que, às vezes, quando você escolhe um trabalho, você escolhe por um desses aspectos. Você escolhe só por status ou só pelo ganho, e daqui a pouco os outros vão cobrar a conta. E você, às vezes, tem um bom ganho, um bom status e tem um péssimo ambiente, e isso vai acabar te estressando, vai te desgastar e vai ser, algum dia, um teto profissional para você. Entendi. Bom, e como evitar essas armadilhas? A primeira coisa, eu acredito que é atenção, estar atento ao que você pode precisar. Estar livre de um teto profissional é uma coisa quase impossível. Agora, você pode estar atento à possibilidade deles surgirem. Se você trabalha numa empresa, como eu falei no começo da entrevista, que tem muitas lojas ou muitas sucursais de língua inglesa, você precisa um dia falar inglês. Isso é uma coisa muito fácil. Se você, por exemplo, trabalha numa empresa na qual os líderes são muito expostos a fazer apresentações para um grande número de pessoas, você precisa investir em oratória, melhorar a sua eloquência e a sua capacidade comunicativa. Portanto, teto profissional, antes de tudo, é atenção. Depois de atenção, trabalho. Trabalhar neles para que eles não aconteçam. E isso é muito simples, na maioria das vezes, muito simples. Mas, às vezes, mesmo assim, a gente se depara com alguns tetos e tem que resolver correndo. É o que eu espero que não aconteça com os nossos leitores. Então, e estar atento ao teto profissional pode ser, inclusive, você perceber que quer mudar de profissão ou não? Sim, isso é uma possibilidade. Às vezes você vê que aquela profissão não tem uma afinidade com você. Vamos pegar exemplos assim, um exemplo muito forte. Você é um vegetariano convicto e você está trabalhando no matadouro. Isso é uma coisa muito complicada. Como é que ele vai resistir? Você tem ali um conflito até de valores. É uma contradição, né? É uma grande contradição. Então, você às vezes não vai resistir. Então, às vezes, uma coisa que te aborrece um pouquinho pode se tornar um grande aborrecimento mais tarde na sua carreira. Por isso é bom você estar atento a esses fatores que podem surgir mais adiante. Certo. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre o marketing pessoal. Qual que é a importância do marketing pessoal no sucesso profissional? Tem uma frase de um autor chamado Peter Lawrence, que ele diz que a beleza, a competência e as lentes de contato estão nos olhos de quem vê. Portanto, ser competente é você ter atributos que lhe dão competência e conseguir mostrar isso para as pessoas. No meio profissional, isso é uma coisa importante. Por isso, o marketing pessoal é uma forma de você mostrar a si mesmo e os seus valores às pessoas que podem ter alguma influência sobre a sua vida profissional. Mas o marketing pessoal não é só falar de você, é ter uma mensagem que tem alguma correlação com seus valores pessoais, é falar de você de uma forma verdadeira e, principalmente, falar de uma forma feliz, animada, empolgada. Quem faz o que gosta, quem faz bem feito,
quem se preparou, fala de si mesmo, do seu trabalho com muita animação. E as pessoas sentem, elas percebem quando você está falando de uma maneira verdadeira sobre o que você faz. Elas sentem que você gosta do que você faz. E aí você faz propaganda de você mesma até sem querer, porque você está falando com tanto ânimo que você contagia as pessoas. É natural, né? Quando a gente ama o que a gente faz, é natural, né? Sim, você faz bem e você gosta do que faz. E aí você pode falar. Vai ser até natural falar do que você faz. Esse é o verdadeiro marketing pessoal. Esse é o marketing pessoal com autenticidade. E é esse que costuma funcionar melhor. Certo. Roberto, você gostaria de deixar um site, um e-mail, para que as pessoas entrem em contato se quiserem fazer alguma pergunta? Sim, o nosso e-mail pessoal é o rdcardoso@hotmail.com. Repete para a gente. rdcardoso@hotmail.com. As pessoas podem me escrever para falar sobre o livro, conversar sobre assuntos do livro e também se informar sobre palestras. Nós fazemos palestras também sobre essa área. Sobre esse tema. E eu fico à disposição nesse meio. Certo. E, finalmente, eu posso deixar uma mensagem? Deve, lógico. Obrigado. Eu acredito que as pessoas vão ler esse livro preocupadas com a sua vida profissional. Mas, na verdade, Paula, quando você lê um livro, esse livro, inclusive, você acaba percebendo que crescer profissionalmente é crescer como pessoa. Crescer profissionalmente é buscar uma certa completude como pessoa. Quando você está completo como pessoa, você acaba se tornando completo como profissional também. Essa é a maior vocação do ser humano, a completude. Buscar ser mais completo, buscar ser mais feliz e, consequentemente, ser um profissional cada vez melhor. É essa mensagem que eu gostaria que os nossos leitores tivessem. E é essa mensagem com a qual eu fecho o livro, porque é nela que eu mais acredito. Certo. Bom, Roberto, eu quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho, agradecer pela presença. Hoje eu conversei com o médico, professor e escritor Roberto Cardoso, autor do livro Tetos Profissionais. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, entre em contato pelo 0800 70 181 ou pelo site www.paulinas.org.br/loja. Lá você encontra essa obra e muito mais. Obrigada pela companhia e até a próxima entrevista.